Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do On Firecast. Eu me chamo Manuel Molinari, sou esposo da Vitória, pai do Léo, educador físico em formação, trabalho há 11 anos já no mercado fitness, há 9 anos em sala de musculação e há 3 anos dentro do digital, com consultorias, mentorias de treino de alta performance e também mentor de personal. Mas acima de tudo, filho de Deus. Esse podcast, ele nasce verdadeiramente do meu coração com um propósito. On Fire, em chamas. Que este podcast aqui, ele possa chegar até você em chamas. Verdadeiramente, do meu coração. Que tudo aquilo que nós falarmos hoje tem um convidado extremamente especial. Aqui eu trouxe para você um convidado que Deus colocou no meu coração, este convidado, mega convidado na verdade, que tudo aquilo que nós falarmos aqui, que tem a ver com treinamento, empreendedorismo, acima de tudo sobre propósito, que isso possa entrar no seu coração, que possa verdadeiramente ser uma semente plantada em sua mente, mas que ela venha frutificar no seu coração. E que isso impacte você, ao ponto de você se mover. Não ficar retido apenas recebendo, mas se mover. Então, agora prepare, feche os cintos e vamos pra cima. Deixa eu chamar aqui o meu querido Everton Botega. Cara, muito obrigado. Prazer, irmão. Muito satisfação, obrigado mesmo. Sabe que anteriormente eu não mandei nenhuma pergunta pra você, porque é liberdade. On Fire, como a gente estava falando anteriormente, que o início do podcast é sobre liberdade. Eu quero que você se apresente da maneira que você quiser, meu irmão. Conforme o teu querer. E verdadeiramente você possa retirar de dentro do seu coração tudo aquilo que você já viveu, os teus pontos de inflexão, tanto como profissional, mas como homem, como pessoa, como filho de Deus, os teus propósitos. Então, liberdade, meu irmão. Em chamas agora. Top. Então, obrigado pelo convite. Fiquei até lisonjeado de saber que é o primeiro episódio. Tu me convidou aí, obrigado. E com certeza não é à toa, né? Deus colocou nós em algum momento, que foi lá no evento, e de algum momento ele conectou nós, né? Então eu acredito muito no Deucidência, né? Deucidência. Então Deucidência coloca pessoas no mesmo local com o mesmo propósito. E como eu te falei antes de começar aqui o episódio, se fosse início do ano, talvez não aceitaria. Mas como eu me batizei, né? Sou também filho de Cristo agora, não é por acaso que a gente está aqui. Mas então, quem é Everton Botega, né? Primeiro de tudo, eu sou filho de Deus. E tenho certeza que eu sou imagem e semelhança dele. Amém. E após isso, ele me coloca como instrumento de pai de 3 filhos, marido de uma esposa incrível e também treinador físico e nutricionista na parte profissional. Mas acima de tudo eu sou filho dele, né? Então quando a gente tem essa identidade formada, a gente percebe que a gente pode tudo desde que Deus nos guie, né? A gente tem aquela convicção que quando tu tem Ele te guiando, não tem por que ter ansiedade, ter medo, ter tristeza, porque ele vai sempre complementar aquilo e vai te suprir as necessidades. Até numa história que a gente pode conversar, que eu percebi que eu fazendo um projeto social, achei que eu estava ajudando as pessoas. E cara, não. O projeto social ajudou eu. Até depois, mais à frente, quero contar essa história um pouquinho. O quanto, né, a gente acha que ajuda pessoas necessitadas e não é o contrário. Mas basicamente o Everton é esse. Filho de Deus, pai de 3 filhos, marido da Vanessa, e hoje eu trabalho como nutricionista esportivo e treinador físico na minha clínica de medicina integrativa e nutrição integrativa que fica em Porto Alegre. Uau! Parabéns, irmão. Fico muito feliz. E Deus preparou mesmo. Deus preparou esse momento aqui, porque escutando esse pequeno relato, eu me alegro. Me alegro em ver esse sorriso aí. Me alegro em ver o que Deus tem feito na tua vida em pouco tempo, não é? Pouquíssimo. Se for pensar aí, a gente está em novembro, onde ele começou a agir mesmo foi em abril, março, abril. Então tu vê aí, são 10 meses mais ou menos que ele começou a agir de forma sobrenatural, né? Que é a palavra que a gente usa muito. De forma sobrenatural, a ponto que eu acreditava nele, já fui ateu e agora ele transforma minha vida de forma sobrenatural, impressionante. Uau! Então, quando eu me lembro um pouquinho assim, as enchentes, para muitas pessoas foi devastador. Para mim foi uma salvação.
Foi salvação, foi enchentes. Então, você vê que tem momentos que, às vezes, pode destruir famílias, só que, às vezes, vai reconstruir famílias. E a enchente foi um divisor de águas na minha vida. Vocês se consideram improvável? Claro, sem sombra de dúvida. Eu falei até que eu só mudaria se Deus fizesse o impossível em mim. E ele foi lá e fez. Muito mais. Então, eu fui lá e desafiei ele, né? E ele foi lá e fez o impossível em mim. Caramba, que felicidade. É. Que felicidade mesmo. Porque, verdadeiramente, o Manuel de 3 anos atrás, totalmente provável. Então, você que está aqui nos escutando agora, saiba que, realmente, nós dois somos improváveis. Há 3 anos atrás, o Manuel também não estaria aqui falando, dando pelo menos esse start, assim, reconhecendo a identidade em Cristo Jesus e tudo aquilo que ele vem transformando em minha vida, na sua vida. Provavelmente o Manuel estaria aqui só falando de Instagram, status, resultado e grana. Quer que eu te diga, meu? Eu tinha uma família linda no Instagram. Família perfeita. É verdade. E na real não estava perfeita. Estava altamente destruída espiritualmente. E aí quando tu começa a olhar de verdade para a parte espiritual e que existe uma batalha espiritual acontecendo a ponto que a família é a base maior de ataque, né? Tu percebe que, cara, o Instagram ele não é uma verdade. A ponto que tu começa a perceber que, cara, olha pro interior e pra tua parte espiritual o quanto isso está conectado para ter uma família forte. Aí depois que eu percebi isso, eu vi que era só bonito para Instagram. Mas para realmente aquela conexão familiar com base em Cristo não existia. Uau. E aí tu para, né, de focar no Instagram e foca na essência de verdade. Tudo muda. Então eu acho que o Instagram ele é uma ferramenta poderosa desde que tu saiba usar com sabedoria, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes que estão vendo ali até essa questão nossa profissão, né? Corpos esculturais, físico perfeito. Cara, é muito legal. Só que quando age uma comparação, tem um vasto problema psicológico aí. E tu quer comparar teu físico com outra pessoa, comparar tua rotina com outra pessoa, tua família com outra pessoa, e aí começa as comparações e aí tu perde. Então esse é um grande problema do Instagram, né? Tu não saber usar ele de forma com sabedoria. E aí tu começa a perder. E vamos entrar em algo mais. Tem muitos profissionais que te seguem. Eu sou um cara, você é referência hoje no mercado fitness. Então, tem muitos profissionais nos assistindo ou que vão nos assistir em breve. Eu gostaria de entender, você pode falar, depois eu também posso falar um pouquinho como foi para o Manuel, mas o que foi transformado do Everton Botega como profissional, tá? Vamos dizer assim, o anterior e o agora. Então, minha origem, né, ela vem do fisiculturismo. Então, toda a minha história é marcada pelo fisiculturismo lá 20 anos atrás. Então, faz muito tempo isso, né? Quando o fisiculturismo ainda era visto com mal olhado. Não era que nem hoje o fitness bombando, até lucratividade alta hoje, né? Um atleta hoje em dia, que ele é bem sucedido, ele ganha muito bem. É uma profissão de fato. Exatamente, lógico. São para poucos, como qualquer esporte, né? O pessoal fala muito do futebol. Cara, o futebol é 1% que tem sucesso. Só que a quantidade de pessoas que procuram é muito maior que o fisiculturismo. Mas o fisiculturismo, hoje o fitness em si, ele cresceu demais. E lá na época que não tinha, eu fui meio que pioneiro na época. Porque eu tinha 20 anos formado em educação física, campeão de fisiculturismo e formado em nutrição. Então, eu era um profissional completo. Só que o problema do profissional completo... Que idade mais ou menos tinha? Eu tinha em torno de... Eu me formei em educação física com 20 anos. Novo? Mas já praticava ali, de certa forma, o fisiculturismo como vivência, né? E com 24 anos eu competi no fisiculturismo e me formei em nutrição. Então, eu tive 2 faculdades muito cedo. E aí tem um detalhe, né? Quando trabalha com físico e que tem muito conhecimento novo, tu não tem sabedoria suficiente para lidar com o ego. Então, o profissional Everton Botega, até aquela idade ali, 30 e poucos anos, era o ego infladaço. Era achando que era o melhor, que era capaz de tudo, que era imparável. Só que nesse processo aí tu começa a conhecer que o teu ego, ele pode ser teu maior inimigo. Porque tu fica com o ego inflado, tendo orgulho, arrogância, prepotência e todo essa parte ruim, tu começa a perceber que não te faz bem, né? Só que eu precisei aprender na prática, sofrer, cair, para perceber, cara, o ego ele tem que estar lá embaixo. E quando tu tira o ego do jogo, tu começa a olhar a pessoa na essência. Tu começa a olhar a pessoa realmente, o quanto ela está precisando de ajuda. E não só a parte superficial. Então, eu acho que o Everton profissional, lá na época que competia pro Everton de hoje, ele tirou fora a arrogância, o orgulho e o ego.
Quando eu tiro de jogo isso aí, cara, tu te completa. Tu fica olhando a essência da pessoa. E até minha consulta hoje, quando eu atendo o paciente a primeira vez, eu não falo só sobre a questão técnica. Eu pergunto a parte espiritual dele também. Uau. Como é que tá a parte de família? Porque o paciente na minha frente, ele não é um ser humano só que treina e que faz dieta. Tá aí o resto. Porque tu sabe muito bem, problemas na família, problemas no trabalho, afeta a parte de alimentação. Muito. Então, tem vários pontos que eu trabalho na consulta que, se fosse profissional antigamente, ia ser só a parte técnica. Então, ela está muito mais completo para entender o ser humano na origem e não só a parte fisiológica. Aquilo que, de fato, é o princípio que precisa ser trabalhado primeiramente. Exato. Muitas vezes, dentro do próprio On Fire, quando eu lancei o On Fire há 2 anos atrás, os meus produtos, ele eram o meu espelho. Os meus produtos eram o Manuel. O que era o Manuel? O cara que cultuava o próprio corpo. Então, o que eu vendia para as pessoas, para os meus clientes, era pura vaidade. Porque essa era a essência do Manuel. E aí, quando chega o On Fire, que Deus lhe fala comigo o seguinte, ó, o teu Instagram, que tá ali com 30 mil bombando, subindo, larga. Os teus produtos atuais, esquece, que eu vou te dar algo novo, do zero. Em 6 meses ele entrega, então foi 6 meses bem complicado, onde que praticamente eu não vendi nada, por obediência mesmo. Mas, quando eu lanço On Fire, eu penso, valeu a pena. Por quê? Logo na primeira, vamos dizer assim, na primeira videochamada que eu tenho com a pessoa, ela já entende, mesmo a questão que tu levantou agora. Na primeira avaliação, a primeira coisa que tu fala é algo mais espiritual, mais familiar, vai na essência, vai na identidade da pessoa. E a partir dali, então eu vejo, esse é o caminho verdadeiro. Por quê? Porque essa é a minha opinião, depois de ter trabalhado 9 anos em sala de musculação e também mentorado alguns personagens, que eles procuram muitas vezes replicar outros profissionais. E eu bato nisso dentro da minha mentoria. Dentro da On Fire Mentoring, eu bato em cima disso. Por quê? Porque cada personal, cada profissional tem a sua essência, a sua visão, o seu propósito. Então o Bottega, ele carrega algo diferente e único. Só que como que o Bottega vai tirar isso para fora se nem ele se conhece? Se nem ele se conhece. Então muitas vezes eu recebo personagens onde eles querem replicar o Bottega. Eles querem replicar o Paulo Musi. Eles querem replicar o Renato Cariani. Só que isso não existe e não vai dar certo. Chega uma hora que vai dar errado. Porque não são eles que estão ali. Não são eles que estão ali. Então, Bottega, me fala hoje, como profissional mesmo, assim, nutrição, educador físico, como que você enxerga essa área e já falando agora diretamente com os profissionais, aí de forma geral para nutricionista e também educador físico, sabe, essa busca pela identidade e por verdadeiramente buscar o resultado, ter o melhor resultado, dar o melhor resultado para essas pessoas, para os seus clientes. Eu acredito que o profissional hoje na área da saúde, ele até pode ter algumas referências, a gente chama de modelagem, né? Na Alta Performance a gente pega como modelagem. Na minha vivência, eu usei muita modelagem, Paulo Musi, Rodolfo Pérez, e aí entrou um cara nessa jogada aí que não tem nada a ver com a parte esportiva, que é o Tony Robbins. E aí comecei a ver essa questão do desenvolvimento pessoal, o que que é isso, o que que é essa parte voltada a comportamento humano, né? E como eu comecei a entender toda a parte de desenvolvimento pessoal, eu complementei e adicionei nas minhas consultas. Então o Everton hoje ele fala essa parte de comportamento humano, ele fala a parte de alimentação e a parte espiritual que eu estou por agora. Só que quando tu começa a modelar essas pessoas, tu tem que usar alguma coisa legal que eles fazem e traz para a tua essência, tu coloca o teu tempero nesse processo. Aí tem o Masaru Ogata, um treinador comportamental também, que ele fala: você pode usar modelagem, mas não copiar eles. Tu usar a tua essência dentro desse processo. Por exemplo, a minha dieta lá, ela faz uma estratégia nutricional, só que o paciente não conseguiu seguir a dieta. Então eu coloco um planner para ele. Como você nutre passar planner? Sim, eu faço um planner de organização para ele poder seguir a dieta. Então tem alguns temperos diferentes, onde tem a tua essência, você é único e exclusivo. Porque senão, vou ser sincero, pega o aplicativo hoje, tu calcula a dieta muito mais precisa do que eu. Coloca o aplicativo, tudo que tu come lá vai ficar calculado. Tu pega um aplicativo de treino,
Cara, tem até o cara fazendo o treino ali, o movimento. Então, o que diferencia tudo desses aplicativos ou de uma inteligência artificial? Então, é a tua parte de humanização, de conseguir colocar a tua essência ali e passar pro paciente. Cara, que diferente com essa consulta, hein? Cara, como é que tua parte espiritual, nada a ver com dieta, verdade. Entre aspas. Então, tu achar esse caminho, onde tu dá aquele a mais, e o a mais não voltado da sua parte do que ele está procurando, mas o paciente vai chegar lá querendo aquilo e ele recebe algo a mais. Aí não tem preço. Aí tu pode até aumentar o teu valor. Não cobrar o que o pessoal cobra no mercado. Então, quando tu consegue entregar algo que a gente chama de entrega extraordinária, o teu valor ele tem mais preço, né? Tem mais essência. Então, acho que esse é o diferencial do profissional hoje e futuro, né? Senão, qualquer aplicativo substitui. Perfeito, perfeito. E para chegar, vamos dizer assim, ó, o Bottega, ele teve essa percepção, né? Modelou muitos profissionais. E para chegar nesse ponto exato de ter a consciência, olha só, eu preciso ter alguns mecanismos chaves dentro do meu produto, dentro do meu atendimento, diferente, baseado naquilo que tu carrega, na tua essência, né? Então, muitos profissionais, eles podem estar nos assistindo e falando assim, não, mas eu não carrego isso, não tem como. O meu negócio é montar treino. E tu sabe que acontece muito isso. O meu negócio é montar treino muitas vezes na planilha, montar treino no aplicativo e dar um oizinho a cada 15 dias. Oi, como é que tá? Tudo bom? Só que ele não se sente, talvez, capaz de retirar para fora o seu melhor. Como que foi pro Bottega encontrar isso? Encontrar esse diferencial? Tem uma frase que eu gosto de utilizar e até passo às vezes para alguns mentorados que eu já fiz na parte da nutrição, que é que ninguém transforma ninguém sem antes ser transformado. Então eu tenho muito essa questão na minha essência de que quando tu passa pelo processo de autoconhecimento e autotransformação, tu consegue passar de forma com mais sabedoria para aquele teu paciente. Então, nessa parte de como é que o profissional vai conseguir chegar nesse ponto? Eu acho que ele tem que passar pelo processo. Então, se ele está buscando entregar algo extraordinário, cara, faz uma imersão voltada ao comportamento humano, busca ferramentas para isso, né? Tu deve ter feito algumas formações em coach, Sim. né? Eu também, apesar do pessoal falar que o coach é ruim, cara, faz uma formação em coach e entende as ferramentas. Então, passar por uma vivência onde tu tem ferramentas de autotransformação que tu consegue aplicar em ti e ver o resultado, tu consegue aplicar em outra pessoa. Então, acho que o profissional ele tem que ter o ambiente certo, com pessoas certas e conhecimento voltado àquilo que ele está buscando. Não adianta tu ser um profissional excelente, com grande conhecimento e não tem nada prático, né? Perfeito. Então, acho que tem que passar pela parte prática. Tu vai ser um profissional mais completo, vai poder passar alguma experiência também, porque o paciente ele se liga, né? Quando tu é congruente com o que tu fala ou quando tu não tem congruência nenhuma. É que nem a gente fala assim, ó, minha família é perfeita no Instagram. A tia na tua casa, tu fica no celular, teus filhos lá jogados no canto. É bonito para Instagram, mas realmente é aquilo que tu fala. Então, acho que a congruência do profissional ele tem que estar muito de acordo com aquilo. Não estou dizendo que o profissional tem que ser um atleta, mas, cara, seja congruente com aquilo que tu prega. A congruência é fundamental. Viver de fato. Viver aquilo que tu fala, né? Eu acho que é fundamental para ele saca a verdade naquilo, né? E você acha que é uma percepção do Manuel, tá? Você acha que a cultura fitness, assim, sabe? Que eu vejo padrões se repetindo a todo momento, né? Profissionais saindo da faculdade e repetindo padrões que são o quê? Somente buscar a parte técnica. Não se desenvolver. E algo que eu trabalho muito dentro da On Fire Mentoring para os personagens, que é o personal só busca mais um treinamento físico, mais um curso de funcional, um exemplo, sabe? Você não acredita que o personal ele precisa buscar outros tipos de, vamos dizer, conhecimentos, como você bem falou agora, um pouquinho sobre o coach, né, sobre se desenvolver, mas também voltado, querendo ou não, para o empreendedorismo? Eu acho que isso é fundamental o profissional entender que para ele ser completo, ele precisa de alguns pilares para ele se complementar. Então, o primeiro deles é a parte técnica, lógico. Não tem como ser um profissional sem saber a parte de fisiologia, bioquímica, anatomia. Isso é fundamental, faz parte de um dos pilares. Mas fora isso, ele precisa ter a parte de prática. Ele tem que colocar em prática aquilo para entender como é que é o processo. Terceiro pilar, network. Por exemplo, se a gente não tivesse conectado lá no evento do Felipe, eu não estaria aqui hoje. Então, o ambiente onde eu estava inserido deu a possibilidade de a gente se conhecer,
alinhar propósito e hoje está aqui no podcast. Foi o network que a gente fez. Então, tu estar em ambientes que te conecte a pessoas ao qual vão te levar para uma próxima etapa é fundamental. E foi assim que aconteceu comigo também. Eu estava na minha academia, treinando atletas. Aí um dos atletas meu foi patrocinado pela Atlética Nutrition, uma empresa de suplementação gigantesca. O representante da Atlética estava procurando um nutricionista para poder fazer parte da equipe do Team Innovation na época. E o Rodolfo Pérez, que era um nutricionista que eu acompanhava demais ele, cara, preciso de um cara lá do Sul. Eu sei que tem um nome conhecido lá, um tal de Everton. E esse profissional me conhecia, me chamou para fazer parte da equipe. Eu fui numa reunião em São Paulo e tava uma galera lá. E quando o Rodolfo Pérez palestrou, ninguém fez pergunta nem nada. E eu o tempo todo levantando a mão. Ah, mas o que tu acha disso? O que tu acha aquele outro? Os profissionais começaram a olhar para mim, de onde é que esse cara saiu? Então, me coloquei ali num pilar a ponto que, mas esse cara sabe bastante coisa. Então, tu estar num ambiente onde tu consiga, eu existo. E aí me conectei ao Rodolfo. O Rodolfo começou a me chamar para as palestras. Eu comecei a palestrar com ele. Conheci o Paulo Musi. O Paulo Musi conheceu meu trabalho. Começou a me chamar para palestrar junto com ele. Então, tu vai conectando. Chega uma hora que tu conhece toda a galera ali. Então, o network, ele é como se fosse uma rede. Conecta contigo. Aí desse podcast, algum amigo teu me conhece. Indica meu trabalho, então tu vai se conectando tipo uma rede. E aí tu começa a potencializar. Se o profissional não tem network, pensa que vai ser descoberto lá na sorte. Eu gosto de falar que ele é um diamante bruto lá no fundo do mar. Cara, ninguém vai achar o diamante bruto. O diamante bruto tem que sair para a luz. Então o network é fundamental. Fora isso, mentalidade, né? Tu é uma pessoa com mentalidade de escassez ou de abundância? Um exemplo comum da nossa área. O profissional da educação física, ele é teu concorrente ou ele é teu aliado? Ele é teu parceiro de missão ou ele quer roubar teus clientes? Uma mentalidade de escassez, a outra de abundância. Tu é meu parceiro de missão. A gente junto complementa para as pessoas. Porque, cara, tem muita pessoa precisando de ajuda e poucos profissionais competentes para ajudar essas pessoas. Exatamente. Então, tu é meu parceiro de missão. Eu vejo como um potencializador e não meu concorrente. Até às vezes aquelas entrevistas de marketing, né? Quais são tuas concorrências? Eu já mando mensagem pro cara, eles não são concorrentes. Eles são meus parceiros de missão que eu me inspiro neles. Então, tu muda até a forma de falar. E aí, tu tem a parte de abundância ou mentalidade de escassez. E outro fator, se tu não tiver equipe, pessoas que estão ao teu lado, que potencializam o teu processo, tu perde fator de força. Então tem vários pilares para ser alinhado. Imagina se fosse só a parte teórica, que fácil seria. Cara, aprender bioquímica e fisiologia, cara, pega 1 hora por dia, estuda teus livros, em um ano tu sabe muito. Agora, se eu for pro campo de batalha e não saber como é que funciona, tu perde muito. Então acho que tem vários pilares para o sinal ser completo. Perfeito. Perfeito, Botega. Muito bom mesmo. Me vi, vamos dizer assim, em pensamentos que eu não conseguiria ter tirado para fora. Daquilo que verdadeiramente muitas vezes eu visualizei e visualizo, e tu agora complementou com perfeição mesmo. Muito obrigado mesmo. Hoje eu vejo que a nossa área, ela verdadeiramente precisa de um levante, sabe? De profissionais. E muitas vezes, não sei se na tua trajetória, muitos amigos, personagens, profissionais, eles ficaram com medo de dar o próximo passo. Porque fazer isso aqui em uma palestra com 100, 200, 300, 500 mil pessoas dói. Dói ao ponto de tu não conseguir se mover. E muitas vezes eu fui essa pessoa que estava com a pergunta na ponta da língua, só que por medo de uma pergunta ruim, é mentalidade, total. Uma pergunta ruim, as pessoas iriam me julgar. Hoje eu vejo que existe ainda, e eu creio que aumentou pelo fato das redes sociais, o julgamento entre os profissionais. Mas parte da pessoa. Né? Muitas vezes eu tô olhando pro Botega e verdadeiramente eu tô olhando para ele com admiração. Cara, como é que esse cara virou referência na boca do Rodolfo Pérez? Eu quero um cara lá do Sul e, cara, é o Botega. Sabe? Eu olho pra você e sinto uma admiração. Cara, eu preciso andar com esse cara. Não quero ser igual a ele, porque eu carrego algo diferente. Então, eu quero entender como foi vencer o julgamento. Se teve, não teve,
Como foi para você nesse um ponto? Se teve algum ponto de inflexão, uma palestra, uma pessoa que realmente quebrou essa barreira do julgamento? Até é importante comentar desde o início um passo que aconteceu na minha vida que mudou o jogo. E a pessoa pode falar assim, já viu palestrar, falar, o Everton, eu tenho o dom da palavra. O Everton nasceu com isso. E não, isso é treinável, né? Lógico, tem pessoas que realmente nascem com um dom para falar, a ponto que uma pessoa passou por um processo de desenvolvimento para chegar naquele ponto de palestra, né? Então, como tu pode ver uma palestra lá, parece que eu falo com facilidade. Tipo, cara, o Everton falando como você está falando com nós aqui, uma conversa. Ele não tem, tu não vê um medo nele, uma frequência baixa. Ele está conversando com a galera, ele está no ambiente dele, né? Só que isso foi desenvolvido. Então, olha só que interessante. Na 4ª série, a professora começa a pedir assim, vamos ler um parágrafo, vamos ler um texto. Então, ela pedia para cada aluno ler um parágrafo. Não sei se passou por isso na tua época de colégio. Sim. Manuel, lê para mim o parágrafo 1. Aí tu vai lá e lia. Maria, lê o parágrafo 2. Ele vai lá e lia. Everton, lê o parágrafo 3. Só que na época, eu era uma criança gorda, com obesidade infantil, inseguro, com medo, tinha muito bullying, eu era tímido demais. E eu comecei no parágrafo. E a minha dicção, às vezes eu como um pouquinho R pelo S, assim, tem uma dicção que eu tenho que fazer sempre um trabalho de fono para começar a palestrar. E eu comecei a ler e gaguejar. E a professora falou assim, não, pode parar, tu parece uma metralhadora falando, tu não pode mais falar se tu não sabe. E aquela crença limitante é como se fosse um aplicativo, Matou né? a criança. Chegou ali e falou, cara, tu não fala se tu não sabe. E a partir dali o pessoal até, na época o pessoal assim, e aí eu fiquei altamente, cara, inseguro. E a partir dali eu criei uma crença limitante que eu não posso falar. Então foi 5ª, 6ª, 7ª, todo meu colégio, para apresentar trabalho eu vomitava, tinha diarreia. Fui para educação física, mesma coisa. Apresentar trabalho eu nem ia, porque era faculdade, né? Então imagina a faculdade apresentar o trabalho. Então eu ia bem nas provas e não apresentava o trabalho. E aí comecei a pensar, cara, como é que tem pessoas que falam bem e eu não falo? Existe algum fator que tem que me desenvolver. E aí comecei a fazer palestras de dicção, oratória, como palestrar bem. E eu fiz muito curso nessa área para poder chegar num ponto. Ou seja, vamos voltar para o físico, né? Se tu tem um bíceps fraco, o que se faz? Treina. Intensifica ele, prioriza ele. Então eu fico, cara, eu sou fraco para palestrar. Como eu vou estar no meio dos grandes se eu não tenho comunicação? Então, um dos fatores que faz o profissional ser diferenciado hoje é comunicação, saber te comunicar. Então, eu fui lá e desenvolvi essa ferramenta. Eu desenvolvi tanto ela que eu já ajudei pessoas conhecidas no mercado a poder se comunicar. Por exemplo, o sucesso de uma palestra, ele está muito linkado ao que tu faz antes da palestra, né? A preparação dela. 70% da tua palestra é a preparação pré. E o resto é os 5 primeiros minutos da palestra. Por quê? É quando entra, você anunciou. Agora quem vai palestrar para vocês é o Manuel. Se tu chegar ali com a frequência baixa, sem conectar aquela galera ali, tu perdeu. Esquece. Porque o cara vai dizer, eu tenho 5 minutos para avaliar esse cara aqui. Ele não chegou com energia alta, vou pegar o celular. A não ser que tu é muito referência, cara, uma palavra que tu fala ali muda o jogo. Mas, via de regra, não. E aí tu vai ter os primeiros 5 minutos. Existe uma técnica para isso. Até para essa pessoa que gosta de palestrar, uma das técnicas tu faz 3 perguntas ao qual tu obriga a pessoa a levantar a mão. Porque no inconsciente dela, por exemplo, fala assim, quantos de vocês aqui gostariam de saber sobre nutrição? Ela tem que participar. Ela levantou a mão. Ou seja, tu ordenou ela a levantar a mão, então ele vê, esse cara é meu líder, levantou a mão. Quantos de vocês gostariam de se alimentar melhor? Levanta a mão. Então, tu obriga a pessoa a levantar a mão, ela vai começar a seguir esse cara. Então, ela vai ter atenção para ti. Então, é uma técnica que se usa muito. Então, tu saber usar essas técnicas, tu muda todo o jogo. A palestra fica fluida. Parece que, nossa, o cara palestrou 2 horas, parece que foi meia hora. Então, o pessoal sempre dá esse feedback para mim. Então, o lance a comunicação, ela pode ser desenvolvida. E eu era uma pessoa com trauma de que não podia falar em público, gaguejava e não tinha coragem de chegar lá na frente de uma apresentação de colégio, mesmo de faculdade. Por quê? Porque foi criada uma crença. Então, a pessoa que identifica a crença limitante dela e consegue trabalhar para desfazer e colocar uma crença potencializadora no lugar, o jogo muda, que foi o que eu fiz. As palestras, elas começaram após a sua formação em educação física ou até anteriormente? As palestras começaram após minha formação em nutrição, porque foi ali que comecei a desenvolver a parte de comunicação.
Então, depois que eu estava me formando em nutrição ali, quase na formatura, comecei a fazer cursos voltados a isso. Eu vi, cara, não pode ser um cara formado em 2 faculdades e ter medo de falar em público. Então, eu comecei a me desenvolver depois da nutrição ali. Uau. E um dos fatores que me ajudou a questão de presença de palco, querendo ou não, foi o fisiculturismo, né? Porque eu sempre fui um atleta que sempre trabalhei a minha performance na apresentação. Então, ter presença de palco também é importante. Imagina, de sunga para 1000 pessoas... Cara, ou tu faz bem ou não tem essa vergonha, né? Então, o pessoal te afogava tudo de sunguinha lá. Cara, que ele me libertou. Aqui foi uma questão, cara, me liberto da vergonha. Eu tiro minha vergonha, que eu tô quase nu. E, cara, então a presença de palco influenciou bastante. Então, o fisiculturismo também me salvou nesse ponto. Dois pontos que, nessa conversa que nós já tivemos até aqui. Primeiro, voltado agora para os personagens mesmo. Que eu identifico, que é... o autoconhecimento, primeiro ponto, para ser de fato um profissional melhor. O autoconhecimento, buscar uma formação em coach, desenvolver, PNL e a comunicação. Se nós fôssemos completar agora com um terceiro pilar, para finalizar esse papo com os personagens, e depois eu quero entender um pouquinho mais sobre esse trauma de infância, o bullying, e nós começarmos a falar com aquelas pessoas hoje que muitas vezes chegam até os profissionais, chegam até nós com o mesmo problema, a mesma crença, só que muitas vezes nós enfiamos só um treino e não identificamos de fato aquilo que está por trás disso. Então, para fecharmos um terceiro pilar assim, ou um terceiro direcionamento para os profissionais, tanto de nutrição quanto personagens. Primeiro, o autoconhecimento, a busca por um coach, um desenvolvimento pessoal, PNL, programação neurolinguística. A busca da comunicação, porque sem a comunicação não tem retorno, não existe isso. Qual seria o terceiro pilar que hoje o Everton traria para os personagens, nutricionistas, outros profissionais que estão nos assistindo hoje, como um pilar fundamental da busca pelo conhecimento, da busca pelo desenvolvimento? Top. Dentro desse pilar que tu comentou, para a gente deixar bem didático, né? Então seria a parte teórica, que é fisiologia, bioquímica, anatomia. A parte prática, tu conseguir aplicar, fazer com que o teu cliente ele consiga seguir o processo. Então tem a parte prática para isso. O network, tu conectar com pessoas que possam te potencializar. A mentalidade de abundância ou de escassez, e um outro pilar que eu acho que vai fazer com que tu seja aquele diamante bruto lá embaixo do mar, que as pessoas saibam que tu exista, que é tu fazer o teu marketing a ponto que mais pessoas conheçam o teu trabalho. Quando tu fala de marketing, ele abrange vários fatores. E muitas pessoas às vezes têm um preconceito com o marketing, né? Ah, lá o blogueirinho, ah, lá o influenciador. Só que se tu perceber que esse blogueirinho, influenciador ganham muito dinheiro às vezes para divulgar algum produto, tu percebe que é um trabalho também. Então, o profissional, seja educação física ou nutrição, ele precisa atingir mais pessoas. Vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que talvez muitos da nutrição não gostam dela. A Mayara Card, aquela. Falam muito mal dela. Mas, cara, ela transforma muito mais pessoas que profissionais que estão aí sem colocar a sua essência no digital. Então, de repente, deixa de lado a parte ruim e pega a parte boa dela. O que tu pode aprender com ela que tu consiga te potencializar? Eu não acredito, que todas as pessoas que estão na internet, todas são ruins. Ou todas não tem nada para acrescentar. Eu acredito que todos têm algum ponto que você pode modelar. Então, se tu conseguir ser um baita profissional com esses pilares que a gente falou, e ainda mais pessoas te conhecerem, tu aumenta a possibilidade de ajudar mais pessoas. Então, acho que o marketing, tu conseguir estar num local onde mais pessoas te conhecem, vai potencializar o teu trabalho. Agora, se tu tem um bom marketing e é um péssimo profissional, tu não é sustentável. Então, acho que tu tem um bom produto e tu consegue que mais pessoas te conheçam, tu vai potencializar o resultado. Então, acho que o marketing é um pilar fundamental para o pessoal pelo menos entender e poder colocar em prática com estratégia. Perfeito, perfeito. Eu lembro que nós estávamos sentados aquele dia no evento conversando e tu me falou que o menos muitas vezes é mais. E tu centralizou mais o teu produto, o teu marketing no teu Instagram. Um Instagram só? Isso? Uhum. Você tinha 2 antes? Isso. Era um pessoal e um profissional? Ou era um de nutrição e um de profissional? Eu tinha, na verdade, o que eu alimentava mais no Instagram ali era minha empresa
e o meu. Só que o meu ele era muito diversificado. Eu falava sobre desenvolvimento pessoal, falava sobre treinamento, sobre nutrição, sobre família. Então eu ficava muito mesclado os produtos. E aí ficava muito pingado os meus seguidores. Então se tem o Instagram, ele precisa ser focado naquele principal produto. Se tu ficar mesclando, tu fica com o público muito diversificado. E aí quando tu coloca uma postagem, o público, não gostei, para te seguir. Então acho que tem que ser nichado do produto ao qual tu vai trabalhar. Entendi. Então tu vai potencializar o processo. É que nem aquele livro Essencialismo, né? O Essencialismo tem duas figuras. Uma delas é tu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aí tu fica uma bolinha com várias flechinhas assim. E tu tem uma outra fator que é uma bolinha onde tu foca numa única coisa. Então tu vai potencializar aquela bolinha, ela vai ir mais rápido. Então eu prefiro que tu foque em uma única coisa de forma hiperfoco do que ficar focando em várias coisinhas. Então quando tu nicha o produto, tu nicha o teu conteúdo, é mais assertivo. Então para os personagens ou nutricionistas que estão entrando no digital ou estão confusos e muitas vezes não sabem o que postar, o que fazer, como se posicionar, o foco é no produto principal deles. Produto principal. Muitas vezes os profissionais, eles vêm com uma linha mais lifestyle e esquece do produto. Como tu vê isso? Só para finalizar essa parte de marketing. Se a pessoa ela quer trabalhar sendo um influenciador, ok? Porque o influenciador, que é a ideia, é influenciar pessoas. Agora, se tu tu quer potencializar a tua parte de prestação de treino, consultoria, qual é o tipo de público que tu quer atingir? Eu atinjo todos. Não. Se tu atingir todos, tu não atingir ninguém. Então, acima de 40 anos, lesões, terceira idade, deixar a estética definida. Como é que tu te posiciona no processo? Tem que achar um público. Quanto mais específico for, melhor para te poder vender para aquelas pessoas que realmente te querem. Se tu ser genérico, cara, não vai atingir ninguém. Tu até vai ter um público, mas não vai ser específico. Então, escolhe um tipo de produto, escolhe um tipo de nicho de pessoas e faz específico para aquele pessoal. Tu vai potencializar. Porque muitas vezes o que eu recebo nos mentorados é que o que está dando certo no mercado? A pessoa não gosta de trabalhar, por exemplo, com emagrecimento, mas o emagrecimento está dando certo no mercado, vamos dizer assim. E a pessoa acaba indo para o digital, ficando 2, 3, 4 meses, se frustra e começa a falar mal do digital. Porém, o seu posicionamento, o seu produto, o seu coração não estava ali. Então, verdadeiramente, quanto mais você buscar entender sobre o posicionamento, sobre a criação de um produto verdadeiro com a essência, a sua essência, né? Com certeza você vai atingir resultados que, sem dúvida nenhuma, anteriormente você não atingiria. Everton, muito obrigado por ter aqui. Vamos adentrar agora sobre a tua história. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o bullying, sobre o trauma. Eu gostaria que você, de coração mesmo, assim, sabe, retirasse para fora aquilo que foram pontos de inflexão na sua vida. Aquilo que talvez já era o Espírito Santo e só não tinha um entendimento, sabe? Te guiando ali, falando ao teu ouvido. Como você venceu isso e como você introduziu isso dentro dos seus produtos hoje para identificar esses padrões assim nos teus clientes. Então, o início da minha jornada nessa parte fitness ali e de certa forma de transformação do Everton, fui uma criança obesa. Tive obesidade infantil até os 12 anos, mais ou menos. E nessa época ali eu sofri muito bullying. Hoje o pessoal folga que devia ter bullying, o pessoal não fazer o que está fazendo hoje, né? Mas o bullying na época, ou qualquer bullying, ele causa traumas de insegurança, de medo, de incapacidade. Então o bullying ele veio junto com vários outros processos ruins, né? E aí eu tinha muitos apelidos de gordo, banha, chupeta de baleia. E aí, como tu viu naquele dia na palestra lá, hoje eu falo tipo rindo, não tenho trauma, eu até tiro onda, mas na época era doído demais. O meu era Babalu. Babalu? Ah, que loucura. O meu era Babalu, cara. Que doideira. Eu não vou falar. É que tinha uma bundinha avantajada. Dançava no tchan, então. Quase dançando no tchan ali. A nova do tchan, então. Então a gente tira onda hoje, mas na época, uma criança de 12 anos é traumático, né? E aí na palestra até eu falei sobre isso, né? E aí quando eu percebi que eu precisava mudar para fazer parte de um grupo, eu começo por conta a fazer exercício físico, fazer dietas até... Fiquei um período de anorexia ali, de não comer mesmo. Eu tinha a ideia de que se eu não comesse,
e treinasse, eu ia ter calorias negativas e emagrecer. Olha a loucura que é a cabeça do adolescente. E se eu não tivesse uma família estruturada, talvez eu seria anoréxico. Então, dentro desse processo todo, tu passa por um processo de obesidade, anorexia, e tu começa a entender, cara, mas peraí, não tá certo, onde é que eu posso aprender isso? Aí tu busca conhecimento. Então, quando eu comecei a buscar esse conhecimento e aplicar ele de forma assertiva, tu começa a ver que tudo muda. E tu começa a pensar, opa, meu físico tá mudando. Pô, que legal que é isso, eu quero saber mais. Fui lá, entrei na faculdade de educação física com 16 anos. Tudo que eu aprendi na parte técnica eu aplicava. Então, nossa, que legal, mudei meu corpo, eu quero mais. Fiz faculdade de nutrição, apliquei. Então, quando tu aprende o conhecimento, aplica e tem o resultado, tu te potencializa e tu vai querendo mais daquilo. Que nem no nosso caso, quando tu vira cristão e vê o quanto tu transforma a tua vida, cara, eu quero mais da palavra. Eu quero ser mais sábio. Eu quero ser usado de instrumento para transformar. Então, tu aplicando, vendo o resultado, tu não para de fazer isso. Aí até a gente fala a palavra assim, tu é imparável, né? Tu não para mais. Só que tem que aprender, aplicar e ver resultado. Aprende e aplica. Então, nessa transformação de bullying, obeso, anoréxico e campeão de fisiculturismo, tem muito aprendizado aplicado. E aí, quando tu percebe que tu consegue aplicar em ti, tu fala, cara, e se mais pessoas sentissem isso que eu sinto, vivesse isso, e tu começa a querer que mais pessoas vivam. E aí tu pega uma pessoa gordinha no teu consultório, transforma ela começa a ter mais prazer com o parceiro, começa a se sentir mais potente, começa a vivenciar algo que ela não vivenciava antes. Teve negação, teve dúvida, teve medo, teve questionamento, teve julgamento nesse meio tempo? Quando eu passei do adolescente que queria ser competidor de fisiculturismo, sempre tem aqueles parceiros, né, que eles te inspiram na dor, né? Então, do mesmo jeitinho, quando eu queria competir no fisiculturismo, eu fui pra academia lá para os parceiros e falei, cara, vou competir no fisiculturismo. E na época eu não tinha um corpo de um fisiculturista, né? Eu era magro definido. Ele, cara, mas tu é muito magro. Como é que tu vai conseguir competir nisso? Então, até aquele desafio para mostrar assim, ó, tu quer isso mesmo? Deixa eu te provocar, quero ver se tu vai querer. Vamos ver. E talvez, né? Talvez seja Deus colocando assim, tu quer de verdade? Deixa eu te mostrar. Vamos fortalecer essa casca aí. Vamos ver se tu vai aguentar a pressão. Porque, cara, competir no fisiculturismo é pressão, não é barbada. Se tu é renúncia o tempo todo. O tempo todo. Claro, é de saber dizer não para coisas que são prazerosas. Perfeito. Então, me lembro, cara, de vários fatores. Desde, vamos para uma festa. Cara, não posso, tenho que dormir. Vamos numa pizzaria. Cara, não posso porque eu vou ver a pizza vai me machucar. E lógico, eu sempre fui um cara muito flexível nisso. Eu lembro até um propósito lá, a gente estava em Gramado e eu estava preparando para a competição que faltava uma semana. Eu estava naquela fase de desidratação. E, cara, tinha para Gramado, tinha comprado, estava tudo pronto. A gente foi na pizzaria lá, na Cara de Mal, e, cara, meus parceiros tudo comendo pizza. Eu puxei minha marmitinha, que era só frango, 400 gramas de frango sem sal, e, cara, comia aquilo lá se tomando com água. E os caras disseram, mas como imparável. Não, porque eu queria. Aí. Então, não importa o que aconteça, eu vou fazer o que tem que ser feito. Tinha um objetivo principal muito bem definido. Isso, cara, isso é uma base para todos. Quando tu tem um objetivo claro, estruturado, com micrometas, não tem como tu errar. A ideia é tu seguir aquele processo para chegar no final e ter sucesso. Um dos livros que eu mais amo é A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Top. E lá ele fala muito sobre o objetivo principal, muito bem definido. Aí depois tem todas as outras leis. Mas sem o objetivo principal definido, né, em um momento desses 3 anos aqui, o On Fire ele foi um objetivo principal muito bem definido. E hoje, pela glória de Deus, estamos aqui. Mas como levar isso para as pessoas no dia a dia? Já introduzindo dentro do papo com os teus clientes. Como ser tangível para os clientes. Claro, óbvio, tem os processos dentro ali do teu produto, né? Dentro daquilo que tu entrega. Mas como realmente fazer com que eles executem de uma forma leve e que vire realmente uma rotina. Tu tem um acompanhamento mais próximo, tu tem um relacionamento muito mais intencional, tu entrega muitos documentos, enfim, como que é o teu produto por dentro agora? Top. Então o paciente chega lá no meu consultório, a gente faz toda uma anamnese de rotina de vida, quais são as dificuldades, os sabotadores que ele percebe que não consegue seguir alimentação. Então a gente mapeia tudo isso. Lógico, é uma hora de consulta, vários pontos, né? Depois que a gente mapeia toda essa parte mais comportamental, a gente vai para avaliação física.
e ver como é que está a percentual de gordura, a massa muscular, para a gente identificar quanto tempo leva para o objetivo final. Lógico, o paciente tem um objetivo, mas eu coloco a minha visão sobre aquele objetivo. Então, por exemplo, bem técnico agora, o paciente ele quer uma definição extrema, só que ele é um cara endomorfo, que tem uma dificuldade maior de definição extrema. Então tem que falar, tu consegue a definição extrema, mas leva mais tempo porque tem um biotipo de endomorfo. O endomorfo tem uma dificuldade um pouquinho maior de ficar definido. Então a gente mapeia e eu coloco os pontos de potência e os pontos de melhoria. Daí a gente faz o percentual de gordura X. Em cima disso a gente coloca micrometas. Então a próxima etapa que tu vir aqui, a gente tem que bater esse percentual aqui. Se tu tiver qualquer dificuldade no processo, não está conseguindo seguir, tu tem meu WhatsApp pessoal. Então, tu vai me chamar durante o processo. Eu não quero que tu venha aqui e dê desculpa. Bah, não quis te chamar, eu te incomodar. Não, eu te dei o mapa. Tá aqui teu mapa. Segue o mapa. Teve dificuldade no mapa, tu vai me chamar. Eu sou teu capitão. E assim a gente consegue ter uma relação muito próxima. É tão próxima que a gente vira até amigos. A ponto de convidar para casamento. Cara, eu acompanhei muitas pessoas que tiveram filhos. E, cara, eu acompanhei toda a gestação da mãe. Dela levar o filho para ela. Era, tá aqui o nosso filho. Olha como é que ele nasceu, saudável. Ó, aqui, a mãe e o marido, né? Olha nosso filho. Então, tu criar uma conexão tão grande de confiança que ela indica a mãe, o pai, o vô, a avó, o filho, o cachorro, o papagaio. Então, ele quer que tu crie aquela saúde na família toda. Então, tu é o nutricionista da família. Então, acho que hoje, o ponto principal para te conseguir até ter esse sucesso é tu gerar confiança no paciente. Só para gerar confiança no paciente tem que ter aquela questão de, cara, estou contigo, a gente está de mão dada aqui na parceria. Porque, cara, se é uma missão, é um propósito teu, cara, entrega teu melhor. Mostra pro paciente, cara, esse cara ama o que faz. Tanto que a pessoa fala assim, vejo no teu olho que tu ama o que tu faz. Cara, se eu tô ali, ainda trabalhando como nutricionista, cara, é uma missão minha, é um propósito meu. E não só a parte nutricional, para todo o resto, né? Tanto que vários pacientes meus já levei comigo lá para ir no culto. Porque eu quero que eles transformem também a parte espiritual, né? A ideia é salvar a vida para Deus. É uma verdadeira transformação. Essa é a minha ideia é levar a vida para Deus, né? É uma isca? Cara, eu acredito que hoje, pensando por tudo que passou, eu acredito que, até depois de uma palavra que o pastor deu lá, eu acredito que ali é um dos pontos onde eu consigo conectar a parte corporal, mental, para dar isca para o espiritual, porque não tem como dividir as três coisas, né? Então, cara, a gente deixa o corpo legal, a gente deixa a mentalidade boa e eu puxo para o espiritual, que é o pilar talvez que era para ser o último, mas para ser o primeiro, né? Tanto que os pastores da minha igreja consultam comigo, né? Então a gente tem toda essa questão do corpo, mente e espírito. E cara, o espírito é aquela gota d'água. Tá entendendo. O Gabi, realmente ele tinha que ser o primeiro. Tem como colocar o logo anterior do On Fire? É espiritual, corpo, mente, corpo e espírito. Exatamente. Tu vai ver que tem 3 chamas aqui, ó. Isso que é o início de tudo. O corpo, que seria a águia, né? A mente, que seria esse do meio aqui, a alma, e o espírito por cima como um véu, cobrindo os 3. Top. Era o logo anterior. Então, realmente... plano de Deus mesmo, irmão. Porque até o logo agora não é mais esse. O logo não é mais esse. Mas até nas micrometas, quando tu começou a falar micrometas, provavelmente, não sei se você retirou as micrometas dos teus cursos de desenvolvimento pessoal, mas eu retirei dos cursos de desenvolvimento pessoal as micrometas. E enquanto tu falava, eu via, sabe... Glória a Deus, meu irmão. Que felicidade ter aqui. Porque eu utilizo muito as micrometas, né? Top. Como acompanhamento com as pessoas. Então, hoje, verdadeiramente, você carrega essa essência e não tem vergonha, não tem medo, não tem lado para, vamos dizer assim, se posicionar como filho. Deixa eu te perguntar algo muito, vamos dizer assim, pessoal, sabe? E aí levando para as questões dos profissionais, mas também quando tu atende ali. Em algum momento teve dúvida? Nessa nova fase, assim, agora. Em algum momento tu teve dúvida ou como eu vou entregar, ou como eu vou falar, ou teve medo? Eu acredito que depois que tu aceita o Espírito Santo e tu entende que tu é só um instrumento de transformação, tu começa a perceber que qualquer elogio que eles te dão,
ou me passam assim, eu falo, cara, não é pra mim, eu sou só instrumento, agradece a Deus. Então, quando tu tem o Espírito Santo, tu aceita ele, tu não tem mais medo ou dúvida ou receio de que, será que eu falo, será que eu não falo? Tu tá pleno conversando com a pessoa e vai criando uma questão tão grande, chega uma hora que fala. Tipo, é como se fosse realmente uma voz, cara, agora fala que é a hora certa de tu convidar ele, é a hora certa de tu passar mais esse próximo passo. Então, acho que não tem nenhuma coisa calculada, né? Esse paciente vai chegar e falar sobre o Espírito Santo. Não. Tô conversando com ele quando vê, cara, fala que ele tá precisando. E aí quando a pessoa começa a chorar, ou a pessoa fala, precisava disso. Que bom que tu não desistiu. Então, é uma coisa tão conectada. Até é difícil o cara falar assim... como é que o cara vai explicar isso? É difícil de explicar. É sentir. Então, é uma coisa tão natural que tu percebe, cara, é hora de falar agora. Porque assim, ó, a pessoa não chega lá, não vou ficando dando bênção e falando... Não. É uma coisa natural. E aí tem uma passagem na Bíblia. Everton. Tá conectado com ele. E tem uma passagem bíblica ali que fala, que é muito forte até, que fala para não dar pérolas para porcos. Ou seja, tem pessoas que não estão prontas para receber, então tem que falar. Tu vai conduzindo o processo resolvendo em ti. E aí chega uma hora que, cara, tá pronto para receber. Então eu acho que tu não pode ser falando o tempo todo para qualquer pessoa, porque ele vai jogar pérolas para porcos e o cara vai até afastar. E a ideia é tu aproximar, né? Então comigo foi assim também, né? Às vezes quando é muito empurrando, não vai entrar. É que nem quando o pessoal faz assim com a mão assim. É que, ó, tá empurrando de volta, ó. Por que não foi para trás? Porque tá empurrando, tá fazendo força. Então a ideia é tu voltar fazendo força também. Então não tem que ser empurrado. Tem que ser aos poucos. Leve. Até ele abrir uma portinha. Porque é aquela velha história, né? Deus não arromba portas. Ele bate na porta. E aí tem que abrir. Não é ele que abre. É tu que abre a porta. Eu aceito tu como meu salvador. Então tem que ser assim também pra gente poder passar. Eu vejo algumas pessoas querendo forçar a barra. Não se força. Deus vai bater na porta e a pessoa tem que virar a maçaneta e abrir a porta. Então não tem como ser diferente. Uau! Referente agora os teus trabalhos voluntários, a tua ONG, não sei se é tua, se é o teu movimento, como nasceu no teu coração? Eu creio que tem muitas pessoas com esse desejo de fazer algo a mais, contribuir. Isso nasceu agora, isso nasceu lá no começo do teu desenvolvimento. Isso é uma essência já um desejo que o Bottega carrega, mas só consigo agora porque tem os recursos, tem conexões, esperou, aguardou, descansou em Deus. Então, quando eu assisto os teus reels ali, os teus vídeos, eu vejo uma verdade genuína. De coração mesmo, assim, sabe? Eu vejo que não é por hype, eu vejo que não é por status, eu vejo que é de coração mesmo. Então, como nasceu, se tem profissionais aqui, pessoas nos assistindo agora com o desejo de contribuir também, mas tem medo, não tem recursos, fala um pouquinho mais sobre isso, agora como pessoa mesmo. Top. Então, o projeto Liga do Bem, ele foi criado há muitos anos atrás. O cara veste uma capa de Superman lá, vou te falar, o cara fica bonitão, hein? Tem que botar personagem ali, né? O Superman é meu alter ego, né? Então, o que acontece? Há muitos anos atrás, eu fiz um curso, um evento pessoal, e nesse curso, eles perguntavam quem ajudava com projeto social, tinha que levantar a mão e ir lá pra frente. E na época, foi uma galera assim, não faço nada pra ajudar, né, meu? Qual é a minha missão aqui para ser pensando só em mim? E eu fiquei envergonhado de não poder ajudar ninguém. E acabou o curso, falei, cara, eu preciso ajudar algumas pessoas. E na época eu não tinha conexão com Deus, não tinha essa parte espiritual nenhuma. Nem fazer oração, nem nada. E eu falei, cara, eu preciso ajudar pessoas que sofreram algum bullying. Algum bullying não. Missão mesmo. Algum trauma sexual, assim, de ter abusado sexualmente. Daí eu fui atrás. Só que para chegar nessas casas de abrigo dessas crianças é difícil. Não é assim qualquer um chegar lá. Tive que ir na prefeitura, pedir permissão, falar com a pessoa que era responsável, perguntar qual era a ideia do projeto. Daí eu fiz esse projeto, fui nessa casa específica e, cara, é muito difícil. A energia, a frequência que vibra lá dentro, se o cara não tá preparado espiritualmente, sai de lá quebradaço. Moído. E aí eu fui, era 6 pessoas do projeto, 6 super-heróis. Aí depois foi só 3. Aí depois foi só 2. Caraca. Aí depois era só eu. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Porque o pessoal saiu fora. Porque se o cara não tá espiritualmente pronto, Verdade, fortalecido. E aí na época eu nem sabia nada disso e abandonei o projeto. E aí larguei de mão. E aí eu fiquei anos sem tocar a mão na Liga do Bem. Morreu.
E aí eu criei minha família, tudo bem, tudo certo. E aí eu fui no cinema com minha esposa ver um filme chamado Som da Liberdade. Claro. E aí, cara, olha que legal. Eu tava em Las Vegas fazendo um curso com o Tony Robbins, Business Mastery. E aí lá nesse curso, há uns 5 anos atrás, o Tony chega e fala: pessoal, eu tô ajudando um policial que ele está ajudando crianças que têm tráfego infantil a acabar com o tráfego. Eu quero saber quem de vocês pode me ajudar doando algo. E aí ele mostrou um trailer lá, mostrou o policial que fazia esse projeto. O Tony até botou uma barba e foi nos locais onde os caras faziam esse tráfego. E aí ele levantou, acho que na época foi $400 mil em um dia. Foi absurdo, assim, falou que ele levantou, agradeceu e tudo mais. E tá, ficou ali. E aí veio esse filme, agora faz 1 ano e pouco. Freedom. E aí, cara, nesse filme eu lembrei, eu tava lá no Tony quando ele falou sobre esse filme, eu vou lá ver. Cara, quando acabou o filme, eu comecei a chorar e me senti um cara incapaz de, cara, tem tanta potência, eu não ajudo ninguém. De novo, né? Não ajudo ninguém. O policial deixou a família, deixou o país, deixou o trabalho para ir lá ajudar as crianças a diminuir o tráfico infantil. Olha o que o cara fez, meu. Ele fala no filme, né? Até numa entrevista que ele dá no podcast. Cara, não tem como não ter a mão de Deus. E quando ele te chama para missão, cara, tu não pode recuar. Porque ele escolheu tu como salvador. Ele escolheu tu para seguir essa missão. E eu via Deus falando comigo assim, ó, ele escolheu tu pro projeto Liga do Bem. Tu é o líder. Tu não vai esperar alguém puxar o projeto, é tu que tem que puxar. E eu chorando. Aí no dia seguinte... Caramba. Aí naquela noite ali, eu falei, cara, eu vou chamar os meus amigos empresários e vou ajudar alguém. Eu preciso de alguém. Deus, só me dá um caminho. No dia seguinte, eu fui treinar de manhã, eu liguei o carro e, cara, eu não escutava na época nenhuma rádio cristã, não escutava nada, e estava numa rádio cristã e uma senhora falando, a gente tem o Dia das Crianças agora e a gente não tem nenhuma doação, a gente não tem nada, a gente precisa de alguém para nos doar. Eu, cara, tá aí. Liguei pra rádio na hora, me dá o número da senhora que o Dia das Crianças tá feito, é comigo. Uau. Liguei pra senhora, falei, olha só, eu sou um empresário e eu vou te dar tudo que precisa do Dia das Crianças, me manda o que tu precisa. Ela falou, pode ser qualquer coisa, filho, pode ser comida. Eu falei, não, o que tu precisa? Daí eu comecei a conectar empresários. Final das contas, em 2 dias, eu levantei R$9 mil. Comprei tudo que ela precisava e fui lá com os super-heróis, chamei toda a liga de novo, se unimos e fomos lá nesse local. Cara, foi top Dia das Crianças, a senhora ficou impressionada. Eu falei, olha só, eu vou fazer uma obra aqui e vamos reconstruir tudo isso aí, vou te dar uma cozinha zero, vou comprar móvel, tudo zero. Eu preciso de valores. A gente fez todo um levantamento, era 50 mil na época, para reformar tudo lá. E aí veio as enchentes. Se nas enchentes, eu tinha 2 opções. Ou eu ajudava as pessoas que perderam tudo, ou eu ajudava lá meu projeto social. E daí eu falei com a senhora, né? Me dá uma visão. Cara, a senhora ela é muito forte na fé. Ela é impressionante, ela é uma máquina. E aí ela orou. Eu falei, pega metade e ajuda a galera ali e deixa só metade para nós. Então tá, peguei metade do que a gente juntou. Cara, a gente mobiliou muitas casas, reconstruímos várias casas, dando mobília, móveis, cozinha, e a outra parte a gente refez lá. É impressionante, a multiplicação de peixes e pães foi acontecer com o dinheiro. A gente reformou todo o local da senhora e ainda ajudamos nas enchentes. Então foi a multiplicação da grana. Então, só que dentro disso, eu achava que eu estava sendo ajudado. Aliás, eu achava que eu estava ajudando as crianças. Só que, como eu me conectei com essa senhora, e ela é tão forte na fé, ela falou, filho, eu tô orando por ti todos os dias. Uau. E nesse momento aí, o meu casamento estava em transição, meu casamento não estava legal. E aí chegou um ponto que talvez eu ia terminar meu casamento. Isso esse ano. E a senhora falou assim, então tu acha que Deus quer acabar teu casamento? Tu acha que é isso que ele tá falando contigo, né? Então, olha só, será que Deus quer acabar algo para te começar outro, sendo que Deus quer construir famílias nesse mundo? E tu vai acabar com a tua família. Na hora eu fui embrulhado com aquilo, cara, que... Fala, Deus. E aí, ajoelhei e comecei a pedir oração. Final, resumindo as histórias, a senhora ajudou eu a salvar meu casamento, por consequência de ter ajudado aquelas crianças. Então não foi por acaso que eu fui ajudar aquelas crianças lá. Foi porque realmente precisava de alguém para mostrar assim, Everton, esse é o caminho. E aí é Deus colocando a mão lá. Então não fui eu que ajudei. No início tu falou que... Eu achava que eu ia ajudar. E tu foi ajudar. Eu só fui lá para me conectar com alguém que ia me ajudar.
Então foi só uma entrada minha de ajudar. E por consequência disso, ele foi lá e ajudou eu. Então por isso que, cara, Deus ele age de forma sobrenatural e, cara, da forma dele. E aí frequentei a igreja, comecei a entender um pouco mais da palavra e aí fui lá e me batizei. Aceitei Deus como Salvador. Então, todo esse processo durante esse ano eu comecei a perceber, cara, nada é por acaso. Não foi por acaso que eu estava no cinema e comecei a conectar a Liga do Bem. Foi por um propósito muito maior. Então, resumindo, né, os fatos. Quando tu entrega a vida a Ele, vai ter o deserto. Vai ter que caminhar pelo deserto. O pessoal às vezes pensa, não, tu conectou com Deus, tudo vai ser maravilhoso. Se tu entender que o Deus ele vai espremer aquela laranja ali, espremer a laranja e tirar o caldo mais precioso, cara, tu aceita. Porque vai doer. É verdade. Vai doer, porque ele tá te preparando, né? Ele tá te preparando. E de novo, cara, se teu bíceps tá fraco, tu vai ter que dar prioridade pro teu bíceps. E aí ele começa a espremer para tirar o caldo mais precioso dentro de ti. E esse caldo sai de uma forma que tu fala, cara, essa é a minha essência. É isso que eu nasci para fazer. E aí tu começa a perceber que tudo é maravilhoso. Visão e influência. Uma das orações que lá atrás, quando eu entreguei tudo, e você vai entender agora o que eu quero falar, em relacionado ao que você estava falando, uma das minhas orações é, Senhor, me tira a influência se eu não tiver visão. Me tira. Por favor, me tira a influência se eu não tiver visão. Porque é o que eu acredito. Tu pode ter um nível de influência muito grande, mas sem a visão dele, né? E aí eu tô falando de modo geral em as áreas da vida, sabe? Casamento, família, sociedade, financeiro, negócio, empreendimento, enfim, profissional, ministerial. Me tira a influência se eu não tiver a tua visão. Porque se eu não tiver a tua visão, eu vou estar indo contra a tua visão. Eu vou estar indo totalmente contra a tua visão. É o querer do Manuel. É o querer do Manuel. Então, e essa visão, ela é um trabalhar até hoje. Há 3 anos, eu sigo na mesma oração. Na mesma oração. Eu sei que esse passo que eu estou dando aqui, que eu tive medo, esse passo que eu estou dando de uma nova marca, novos produtos, agora comunicar de fato, vai alcançar pessoas. Só que hoje eu estou descansando em Deus porque é a visão dele. E anteriormente não era a visão dele. É o Manuel, vamos dizer assim, antes da conversão. Eu quero entender o Bottega hoje. O Bottega hoje ele é muito influente. Tu sabe disso. E eu sei que também isso não entra no teu coração. Eu sei que o pouco que nós conversamos aquele dia, agora, tu fala com os olhos. Tu fala com o teu coração. Isso é genuíno, dá pra ver. O Espírito Santo ele fala isso no meu coração. Hoje, existe o Bottega profissional, influente, com grana, sabe? Casamento, ministério, visão. Uma das perguntas que Deus colocou no meu coração em casa foi a visão que eu dei pro Bottega. Precisa ser espalhada. A visão que Deus te deu, que está fervendo no teu coração, em chamas, on fire. Aquilo que de fato hoje tá fervendo no teu coração. Não precisa ser algo profissional, enfim. Cara, é o Bottega filho de Deus. Sabe? Muito mais que um negócio, muito mais que um atendimento, muito mais que um produto. Aquilo que está fervendo no coração do Bottega hoje, aquilo que Deus entregou. Que está espremendo e está lapidando essa joia, retirando o melhor do Bottega para fora, o tesouro. Eu não posso não falar sobre isso aqui. Cara, é fato, 100%. Levar mais pessoas a conhecer a palavra dele. Ponto. Uau! 100%, não tem mas não tem mais. É levar as pessoas a conhecer a palavra dele. Uau. Porque quando tu percebe que tu tem essa influência. Que alegria, irmão. E a pessoa fala assim, o Everton tem referência para mim no físico. Eu cuido do meu físico. Eu trabalho o meu físico. Beleza, que legal. O Everton tem referência no físico. Tá, mas o Everton também tem uma inteligência emocional adequada. Pô, nas enchentes, ele podia estar em casa com a família dele, lá protegendo a família e triste. Não, ele foi lá, foi nos barcos, foi resgatar pessoas. Então, ele tem uma inteligência emocional diferenciada que na dor ele vai crescer. Tá, mas e o espiritual do Everton? Sim, ele também é devoto. Ele se batizou. Ele fala de Deus, ele é congruente com aquilo que ele fala, porque às vezes, né, infelizmente acontece do cara vai numa igreja ou vai no local e aí o cara vê que aquela pessoa ela é uma na igreja e fora ela é outra.
Cara, isso nos afasta demais. E o cara vai ser, olha só, o cara ali na igreja é uma pessoa e fora ele é esse cara aí. Ele leva e usa vergonha, inclusive. E aí ele afasta as pessoas próximas. Ele fala, certo, e tu vai desistir por isso? Não. Cara, tá tudo certo. Eu só vou ser um cara onde eu vou ser congruente naquilo. Tu não vai ver o Everton quebrando valores, né? Tem até um filme legal que não assistiu, é A Forja. Exato. Confira você. Cara, assiste A Forja. Tu ser forjado naquele processo de valores e princípios. Então eles veem, cara, o Everton também tem valores e princípios. Nossa, esse cara vai ser uma referência para mim. Então eu atendo alguns adolescentes e eles estão nesse mundo, né, de festa, bebê, mulherada. Eu falo, cara, beleza, até quando tu quer ter essa vida aí? É a vida que tu quer pra ti? Não, é só uma fase. E até quando vai essa fase, meu? Qual é o momento de começar a pensar que, cara, quando tu tá unido a uma pessoa que tem a mesma missão que a tua, tu te potencializa. Mas achar essa pessoa difícil. Mas tu acha que vai achar na festa essa pessoa? Cara, vamos na igreja comigo lá. Tá, vamos lá. Então, tu tem que estar em ambientes, né? Ao qual estão de acordo com os teus valores. Então, salvar essa galera e mostrar que existe uma palavra com poder, aonde tem princípios e valores, é a missão que eu vou ter para potencializar e mostrar, Deus, olha só, o teu servo aqui foi transformado e eu vou mostrar que mais pessoas conseguem ser transformadas através da tua palavra. Uau. E aí a gente consegue salvar a humanidade. Porque, cara, querendo ou não, vamos ser sinceros, olha o que está acontecendo na comunidade, né? Eles perderam a identidade. A ponto que eles podem ser tudo. E aí lá na Bíblia diz, né? Que chega um momento que a humanidade vai perder a identidade. E cabe nós, guerreiros de Cristo, mostrar, cara, olha só o caminho. A palavra, a verdade é essa. Segue comigo, tu vai ver o quanto vai ser transformado. Só que, de novo, tu vai ter que girar a maçaneta, abrir e deixar ele entrar. Eu não posso forçar essa porta. E dói. Ah, vai doer muito, porque tem que ter ação. Dentro do teu, e outra pergunta, e foram essas duas perguntas que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque fala muito sobre a forja. Fala muito sobre aceitar essa visão e caminhar em direção nessa visão. E que nesse caminho vai ter deserto, que nesse caminho vai ter forja, que nesse caminho não vai ser nada fácil. Na verdade, quando tu aceita Jesus ou tu se batiza, aí que vai começar a ser um pouco mais difícil. Um pouco. Sim. Não, muito mais difícil. Porque tudo vem contra. O mundo ele vem contra você. Os princípios, os valores, eles vêm querendo te pegar e te jogar de novo lá. Então tem que ser muito forte. Caráter, irmão. Eu não posso não estar aqui e falar sobre caráter transformador. Nós estivemos esses dias, algum tempo atrás, no Gap, que é um evento dos nossos irmãos aqui. Gestão, o que mais, Gabi? Gestão, empreendedorismo e propósito. E fala muito sobre venda, fala muito sobre gestão, enfim. Mas é difícil falar sobre caráter. Muitas pessoas, muitos homens é muito fácil. Sinceramente, assim, é muito fácil falar sobre vendas, é muito fácil falar sobre dinheiro, é muito fácil falar sobre posicionamento, é muito fácil falar sobre isso. É muito fácil mesmo. Mas falar sobre caráter é difícil. Por exemplo, Manuel. Manuel é um cara que... Errado. Não é empreendedorismo, é estratégia. Perdão, Gabi. Perdão, William e Wagner. É estratégia. É gestão, gap. Gestão, estratégia e propósito. Eles devem estar rindo agora. Mas eles nos perdoam. Então eu não posso vir aqui no podcast daquilo que Deus deu, a visão que Deus deu, e não falar sobre caráter. Porque o Manuel um dia foi viciado em pornografia e eu não tenho vergonha de falar. Nem um pouco. Fui viciado em anabolizante, que eu achava que não era. Fui viciado. E não tenho vergonha de falar. Viciado em mulheres, em sexo. Não tenho vergonha de falar. Porque esse é o meu testemunho. Quando eu namorava com a minha esposa, que é a Vitória, um beijo, Vitória, te amo. Quando nós começamos um namoro santo, que eu não sabia nada disso, bem no começo da minha conversão, não sabia nada, fiz tudo errado, fazia tudo errado. Muita confusão, né? Até eu ter um entendimento, por isso que é muito importante ter as pessoas certas, os homens certos nessa trajetória. Eu tive os pastores, amigos, enfim. Eu estava namorando com a Vitória, um cortejo, vamos dizer assim, e eu caí na pornografia. E ao invés de eu omitir isso, o Espírito Santo me levou a ligar para ela e falar o seguinte: vem aqui em casa. E nós ficamos dentro do carro conversando, e ela foi, isso era o quê? Meia-noite, 1h da manhã, e eu confessei. Olha só, eu caí na pornografia.
E nesse momento ela começa a chorar, enfim. Mas ali ela viu o meu caráter. Se esse cara me chamou pra confessar o pecado ali, confessar o erro, bom, é porque ele tá escutando a voz de Deus, é porque de fato tá com o coração arrependido. Enfim, aquilo ali foi um ponto de flexão no nosso relacionamento. O arrependimento, a confissão e tudo mais. Mas se eu tivesse, vamos dizer assim, um caráter corrupto, não quisesse de fato mudar, ter a mudança, deixaria da maneira, né, que estava. Botega, caráter, transformação, irmão. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora na essência mesmo, sabe? Na essência, aquilo que Deus lapidou em ti e que muitas vezes a nossa cegueira, né? Ah, mas tu não é viciado em anabolizante. Ah, mas tu não é... Ah, mas é só uma pornografia ali. Ou é só uma no dia, ou é só uma na semana, sabe? Ah, mas é só mais uma menina que eu tô conversando aqui no Tinder. Ah, eu sou casado aqui, vou no meu futebolzinho de sábado ali, o que é pra ir a gente lá naquele clube lá? Não é nada, sabe? Caráter, cara, caráter. Pra finalizar a nossa conversa, nós indo para a parte final, eu não poderia não trazer sobre caráter aqui, irmão. Como homem, como sacerdote, como filho de Deus. Top. Tem um aprendizado que eu tive durante essa minha vivência espiritual, onde eu fiz uma imersão de 3 dias e jejuei por 3 dias. E nessa imersão, o pastor, ele colocou um aprendizado muito legal que ficou marcado para mim, até eu passar para vocês essa ideia e de complementar a questão do caráter. Olha só que interessante, né? Imagina o seguinte. Imagina que... Não sei se dá para ver, né? Dá. Imagina o seguinte, então. Ó, imagina que aqui é o nosso mundo, né? Com pornografia, mulheres, festa, álcool, anabolizante, tá tudo aqui no mundo. E nós nascemos, né? Nós nascemos com olhar para o mundo. Ou seja, todos os prazeres estão aqui. Tudo que é prazeroso está aqui no mundo, tudo. E Deus está aqui atrás de nós, né? Então a gente nasce voltado para o mundo com todos os nossos prazeres. É tanto prazer, meu, que a gente fica conectado de uma forma tão enraizada que, cara, para soltar isso aqui, meu, é muito difícil. É que nem questão de alimentação, né? A pessoa que é viciada em doce, para dizer não pro doce é muito difícil. E aí a pessoa não consegue desconectar. Só que existe um chamado, né? Acontece em algum momento da tua vida, ou uma dificuldade muito forte, ou uma dor muito forte, que tu vai ajoelhar e vai dar uma virada aqui, pedir para Deus, vai dar morada. Só que tu ora para Ele, pede tudo melhor e tu volta pro mundo. Então tu fica nesse momento aqui, ó, vira para Deus, vira pro mundo. Quando tu aceita Ele como Salvador e tu fala, não, peraí, Deus, Ele faz sentido na minha vida. Ele é sim meu Salvador. Tu precisa ainda segurar a mão dele. Tu tá virado para Ele, aprendendo a palavra, mas o mundo tá aqui. Aí tu vai lá, vira um pouquinho, sente uma pornografia, olha o filme pornô e volta para cá pedindo perdão. Quando tu te batiza e tu realmente dá as mãos para Deus, fala, Deus, eu sou teu servo e vou ser obediente a ti. Tu realmente te converte, né? Isso é se converter a Deus. Cara, para te virar para cá, vai ser tão difícil. Tu tá de mão dada com Ele, vai ser tão difícil tu fazer isso aqui, meu. Se tu fizer, meu, vai ser muito doído. Então a probabilidade de tu não voltar mais pro mundo é muito grande. E aí o teu caráter aqui, a tua essência, ela vem à tona. A ponto que tu não faz mais isso. Por quê? Eu também fui viciado em pornografia. Cara, eu fui dançarino da noite. Eu dançava num clube, uma boate, chamado Wanda. Eu fazia striptease pras mulheres. Caraca! Eu tirava roupa pra mulher. Ou seja, tu quer falar de mulher? Cara, a gente conversa por horas de tudo que aconteceu. Cara. Então, era 4 por dia, era loucura. E aí eu achava que isso era o Everton. O Everton é o que bate recorde. E aí eu não entendi, cara, será que isso é a verdade? É esse mundo que eu quero aqui? Que forte, irmão. Não, velho. E aí lá nesse meio desse momento lá, eu conheço a pessoa que foi conhecer o local que é a minha esposa até hoje. Ou seja, a minha esposa foi pro local lá, onde o clube era de uma amiga dela, foi lá para ver como era o clube, eu conecto com ela lá, ela me fala uma verdade absoluta, e eu começo a refletir, cara, eu sou formado em educação física e danço num clube de stripper, meu. Cara, olha as pessoas que dançam comigo. Um usa crack, outro usa droga, outro usa Potenai, e eu tô ali no meio dessa galera. É isso que tu quer pra tua vida?
Cara, tu tem uma faculdade. Por que tu tá aqui nesse mundo aqui? E aí aquela pessoa me tira daquele local e até hoje estou casado com ela e tenho um filho. Ou seja, cara, isso não é Deus agindo na minha vida, o que é, né? Então, eu tirei essa visão do mundo aqui, saí fora e me converti a Deus. Ou seja, caráter, meu, ele tá muito linkado ao ambiente que tu está enfrentando. E, cara, te converter a Deus. A hora que te converte para Deus, meu, cara, muda caráter. O pessoal às vezes fala que caráter não muda. Cara, muda sim, porque eu mudei meu caráter. Uau. Eu nasci achando que eu era o cara que tinha que pegar o máximo de mulher possível. Mas não. Isso é muito cultural. E aí tem a questão também cultural, a ponto que o homem tem que ser o galã, né? Só que depois tu te converte a Cristo, tu vê, cara, peraí, que raso que é isso, meu? Cara, isso aqui é muito raso. Isso aqui é muito profundo. Quando tu entende que isso aqui é raso, isso é profundo, isso aqui ele te diminui, isso te potencializa, cara, a tua vida muda. Só que para entender isso, meu, tem muito não no processo. E essa renúncia, meu, dói demais. Porque isso aqui, meu, esse prazer aqui é foda. Esse prazer aqui, seja droga, seja o que for, ele é muito prazeroso. Se converter aqui, meu, ele não tem prazer. Até tu entender o processo. Depois tu te converte, tu vê, velho, que a tua vida aqui faz sentido. Aqui não, a tua vida não faz sentido. Vazia é um demais. dia atrás do outro. Só que isso aqui, meu, pra fazer, poucos conseguem fazer. E quando faz, não tem volta. Tu tá de mão dada e tá com Cristo. Então, só em tu olhar para trás vai doer. Só em eu relembrar o que eu fazia vai doer. Então, essa conversão aqui tem que ser feita. Se não fizer, os prazeres do mundo aqui não vão te soltar. Ficou muito bem explicado. Muito bom. Casamento. Me veio no coração agora. Porque tu falaste que esse ano ainda, né? Certo. Teve algum... Vamos, não vamos. E aí Deus vem e mostra. E lá atrás, com que idade tu trabalhava no clube? Eu tinha ali... Cara, olha só, a primeira vez que eu dancei eu tinha 17 anos. Caraca. Eu nem podia. E depois eu saí fora. Saí um tempo, fiquei fora, fiquei fazendo festa. E com 21 voltei de novo a dançar. E eu tava com o físico impecável, né? Tanto que os clubes de mulheres lá que dançavam na noite, e as mulheres convidavam sempre para fazer o clube, né? De mulheres que era despedido solteiro. Eu sempre era o cara chamado para isso. Porque eu me destacava no meio do pessoal lá, né? E aí foi com a cidade de 20 e poucos anos. E era ateu na época. Pra ter noção, era ateu, cara. Eu não acreditava em Deus. Inclusive, até teve um momento com uma pessoa lá que ela falou: como tu acredita em Deus? Então quer dizer que tu veio do macaco? Eu sim, vim do macaco. Eu sou uma evolução lá que eu vim de uma célula e virei macaco. Fui macaco e virei ser humano. Ah, então tá. Não existe, Deus não existe. E eu tava levando essa pessoa pra casa dela e eu dormi na direção, meu. Eu dormi na direção. E quando eu acordei, tinha um poste do meu lado aqui. O carro passou entre um poste e um portão, meu. Se tu for lá no local e ver, tu não acredita que o carro passou ali. É impossível. Como eu olhei pro lado, cara, eu, em sã consciência, não conseguia fazer que o carro passasse naquele local. Aí a pessoa acordou e falou: o que aconteceu? Eu acho que eu dormi no volante, onde eu parei. Eu tava entre o portão e o carro. Tanto que para sair, eu tive que fechar aqui os espelhos e conseguir sair. Ou seja, Deus só mostrou uma palhinha. Tu não acredita em mim, mas eu acredito em ti. Ali me veio uma sementinha de, cara, acho que existe Deus. Um pouquinho antes disso, eu tava falando que Deus não existe. E logo depois acontece esse fato. Tem noção disso? Se tu tem um radar um pouquinho aberto, tu entende, cara, Deus acredita em ti. Então eu vou te mostrar que eu existo. Uau! E aí nesse momento, aos 21? 21. Aí tu se conecta com tua esposa hoje. Tua esposa... Minha esposa, a gente tá junto há 11 anos já. Casados, vai fazer 11 anos agora, ano que vem. Casados há 10 anos. E junto a gente tá, eu acho que 15 anos juntos, como namorados e depois casados. Mas um bom tempo que eu tava com ela, eu não acreditava em Cristo ainda. E por que eu trouxe, né, a instituição casamento, casados? Porque era algo que eu também não acreditava. Ou sempre deixava pra depois, sabe? Não, então vamos namorar, que é mais fácil, né? Namoro, tu namora, termina e começa outro. Mas e por que eu trouxe isso, né? Porque o On Fire é sobre isso também. O On Fire é, na verdade, não é talvez mais pessoal ou profissional, mas engloba tudo isso, sabe? Aquilo que o Everton carrega, aquilo que o Manuel carrega, aquilo que tá em chamas e não consegue não ficar retido, tem que falar.
Eu sei que muitos casamentos são finalizados por falta de grana, muitos casamentos são perdidos ou nem são iniciados, só ficam na parte do namoro porque o profissional tá ruim, porque a mentalidade não está preparada, porque não tem grana. Muitos estamos falando com os profissionais. Muitos profissionais, aí eu falando com os homens mesmo, tá? Eu e Everton, homens, não se posicionam, não fazem um papel de homem no seu lar, porque fico pensando, mas o casamento tem que ser assim, mas essa mulher é assado, não tem grana, enfim. Cara, instituição casamento pro Everton há alguns anos atrás e o Everton hoje. Aí tô falando de caráter mesmo, homem. Sabe que quando o casamento ele não tem uma bênção cristã, ele não tem uma aprovação, tipo, estou me apresentando para o Senhor e mostrando que a gente está casando para virar uma só carne, né? Que se fala muito isso. Quando tu te casa, tu te vira uma só carne. Se o casamento não é dessa forma, uma só carne, a probabilidade de começar a ter muitos problemas no processo do casamento é muito grande. Ou o casamento que ele se inicia em mentiras, né? Já começa iniciando o casamento em mentiras. Isso dá brecha para o maligno entrar, né? Ele mostrar, existe mentira, eu posso entrar nesse casamento. Então, uma das formas, às vezes, de fazer uma reconciliação, inclusive até amigos meus me chamam, às vezes, para conversar sobre o casamento deles, né? E daí eu falo, cara, olha só, teu casamento ele começou numa mentira, né? Então vai lá, senta com ela e fala a verdade. E acaba com esse casamento, começa um casamento realmente na verdade. Então, tudo que começa de forma torta, a tendência é começar a ter vários processos onde tu vai ter que mudar no meio do caminho. Então, acho que o casamento, se ele não começar na verdade e tu realmente entregar aquela união a Cristo, cara, vai vir desafio, seja financeiro, seja desafio com os filhos, seja sexual também, né, de não ter conexão com a tua esposa, ir pra pornografia talvez, já que tua esposa não te supre. Então, cara, se tu começar errado, a probabilidade de entrar o mal é muito grande. E de novo, tu falou muito bem ali, cara, tu é o homem da casa, tu tem que ser o líder espiritual da casa, ou seja, abençoa os teus filhos, abençoa o teu cômodo, pede proteção do teu lar, porque o maligno ele vai entrar aonde? No elo mais fraco. E qual é o elo mais fraco? Algum familiar, ou vai ser a tua família, porque a família destruída, ele te acaba. Se tu perguntar para as pessoas se terminaram um casamento, muitos vão falar assim, Everton, se eu soubesse, eu não teria acabado meu casamento. Então, o elo familiar ele é muito forte. Então, se tu tem brecha para o mal entrar, ele vai entrar e vai fazer um turbilhão naquilo ali. Só que quando tu é o líder da casa e tu bloqueia isso com oração e bênção, cara, ele vai recuar, ele vai ficar com medo disso. Inclusive, tem até um filme que é bem pesado, que é Nefários. Um filme muito forte. Pesado. E aí ele até fala, o cara, né, que tá com o demônio, que quando vem a força, né, superior, ele tem medo daquilo ali, ele tem pavor daquilo ali. Então não é à toa que tu abençoa teus filhos, tu abençoa o teu lar, tu pede proteção, porque ele vai ter medo. Porque a hora que se ele botar o pé ali, ele sabe que tem anjos protegendo. E quando tu entende essa parte espiritual, não tem como não chegar na tua casa e abençoar. Tu vai ter essa regra, tu vai ter esse hábito. E às vezes para as pessoas isso parece muito profundo, né? Porque não é palpável, tu não vê os anjos. Só que tu sente, tu percebe que tem a proteção divina. Então acho que o casamento tem que ter todo esse fundamento, onde tu vai entregar a tua vida a Cristo no casamento e tu é o líder espiritual daquela casa. Tu tem que ser o gladiador dali, tem que ser... É o papel do homem acessar os céus e trazer para dentro do seu lar. E a mulher, ela segura, espalha, mantém aquilo com sabedoria. Sabe que você talvez que esteja aí escutando tá pensando, mas o que esses caras estão falando, né? Tipo, o Everton, influência aqui, o cara referência profissionalmente, nutricionista, enfim, um grande personal, um empresário. O Manuel aí, há algum tempo no digital, abandonei o digital, vamos dizer assim, por obediência, mas depois já virou uma desobediência, porque eu deveria ter voltado e não voltei, por muitas vezes medo de julgamento, porque como naquela conversa que nós tivemos lá no evento, eu comecei assim, quando eu me converti a Deus, né, e totalmente improváveis, eu comecei a colocar tudo pra fora, de uma vez só, de uma forma muito pesada, de uma forma muito, tem que fazer assim, assim, assado, e aquilo muitas vezes afastou muitas pessoas. E aí chegou um determinado momento onde que eu cheguei a, tipo, cara,
Preciso parar, então. Preciso parar e refletir da maneira que eu tô fazendo, só que eu parei demais. E eu estou voltando agora. Estou voltando agora. E verdadeiramente eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre aquilo que me transformou, a transformação de caráter, enfim, a maneira como eu lido hoje com o dinheiro, que é para a expansão do reino, bom mordomo dos recursos do Senhor, porque é dele. Então, porque antes eu amava o dinheiro mesmo, sabe? Amava, tinha amor pelo dinheiro. E só lá dentro aí, tu sabe qual é o inimigo de Deus, né? Não é o demônio, né? Vocês sabem isso aí. O maior inimigo de Deus não é o diabo, porque ele já perdeu. O maior inimigo de Deus é amor ao dinheiro, que é um Deus também. Mamon. Então, é isso aí, o maior inimigo de Deus é ele. Mamon é uma potestade. Mamon é o... Ele é o pior inimigo de Deus. Hoje, o maior inimigo de Deus é ele. E Deus, ele não divide trono. Então, gente, só para contextualizar aqui para vocês, né? São dois homens extremamente improváveis, um ateu e um que vivia de energias. Energias, eu tenho até um mantra aqui. Enfim, e até 3 anos atrás era extremamente vazio. Buscava no dinheiro, buscava nos prazeres momentâneos, como falei aqui já, festas, raves, drogas, anabolizante, culto ao corpo, enfim, pornografia. E eu só fui ser preenchido verdadeiramente pelo Espírito Santo quando aceitei Jesus Cristo. E eu estou falando isso porque o intuito aqui é fazer com que seja gerado algo no seu coração, primeiramente na sua mente, mas que frutifique diretamente no seu coração. Então nós falamos aqui sobre o lado pessoal, sobre o lado profissional, sobre traumas, chaves para você estar executando, mas não tem como eu e o Everton não falar sobre aquilo que hoje nos sustenta. Que nos sustém, mantém em pé, que é a nossa rocha, que nos fortalece a cada novo dia. A cada novo dia. Então, anteriormente, inclusive, a começar aqui o podcast, nós oramos. Nós oramos porque o On Fire verdadeiramente não foi o Manuel. Eu não queria. Essa é a verdade. Eu não queria. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração e entregando chaves, processos dentro do método On Fire, inclusive, e hoje também é levado mais para a parte dos personagens nas mentorias. Então eu quero te agradecer, meu irmão, de coração mesmo. Obrigado por ser filho. Obrigado por vir aqui e dar a tua visão. E que o Senhor ele possa espalhar essa sua visão. Com a tua influência, eu sei que o Senhor vai te erguer demais, demais mesmo, porque tu não fala, como tu falou, né? Não é só falar, tem que agir. E o Senhor com certeza se alegra daquilo que tu está agindo, está fazendo. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Confesso que quando eu fui lá, eu pensei, cara, o que esse cara vai querer num podcast? Que você nem me conhece, né? O que esse cara vai querer aceitar? Mas um dos pontos é a comunicação, um dos pontos é o desenvolvimento pessoal que tu levantou antes e é a conexão. Então, aquilo que Deus uniu na terra, cara, esquece. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Foi um tempo precioso. Sei que tua agenda é corrida, mas eu também sei que através deste podcast, deste primeiro episódio, pessoas serão alcançadas. E se uma pessoa for alcançada, uma pessoa for alcançada, cara, eu tô muito feliz mesmo, de coração. Muito feliz mesmo. Então, muito obrigado por aceitar, por ser obediente. E eu gostaria que você agora falasse àquela câmera e que deixasse algo tanto para os profissionais, aí conforme o teu querer. Top. Tá? Conforme o teu querer. Algo para os profissionais, nutricionistas, personagens e também para aquelas pessoas que, cara, sofrem bullying, que um dia passaram por aquilo que tu já passou. E talvez estão perdidas e talvez não sabem como se levantar, sabe? Ter esse ponto de inflexão. Talvez tu já tinha uma mentalidade mais forte e tem pessoas que não têm essa mentalidade mais forte. Ou pelo menos tu tinha consciência, cara, eu preciso buscar algo novo. Então, de coração mesmo, muito obrigado.
fica à vontade aqui agora de falar com os profissionais, mas também com as pessoas de uma maneira geral, irmão. Top. Cara, parabéns pelo teu projeto aí. Eu tenho certeza que se Deus colocou a mão sobre ti e tá usando tu de instrumento, que tu possa potencializar e cada vez crescer mais esse projeto, que não é à toa que tu tá aqui. E por mais que tu falou que eu não gostaria, cara, se Deus chamou, velho, não tem como recuar. É verdade. É uma frase que tem no filme, né? Então, se ele chamou, não tem como recuar. Então, parabéns. E, cara, conta comigo, tamo junto aí, tá? Na nossa conversa aqui me veio a ideia de fazer uma metáfora que é voltada aos profissionais da área da saúde, ou qualquer profissional, na verdade. Só que me veio agora no finalzinho, como a gente falou muito da parte espiritual, uma passagem bíblica também, que é um salmo, que esse salmo eu escutava todos os dias antes de dormir, quando eu vi que a minha vida estava sendo desestruturada, né? Eu nem cheguei a comentar, mas nesse momento do meu casamento, eu também financeiramente estava quebrado, velho. Então, em um ano, ou seja, 10 meses, eu estava quebrado financeiramente. E se tu visse tudo que eu tinha, você, como é que tu quebrou, cara? Eu quebrei financeiramente. Meu casamento ele estava desestruturado. E em 10 meses, eu nunca tive tanta grana investida, hoje em dia. E meu casamento nunca teve tão saudável como está. Uau. Então, tu pode falar assim, eu era ter a vida dos sonhos. Agora eu vivo a vida dos sonhos, porque eu tô com Cristo. Olha que doido, né? Que forte. Em 10 meses, meu. Então, por isso que eu digo, cara, a fé, ela vem antes. Tu vai dar o salto da fé antes mesmo de achar que poderia acontecer. Porque tu vai dar o salto da fé achando que já aconteceu. É assim que Deus se ensina a orar. Tu vai pedir para Ele, falando que Deus, eu sei que eu já tenho isso. Porque a fé é dessa forma. É tu acreditar sem ver. Não tem tu... Deus, será que vai acontecer? Não, isso não é fé. Deus, tu vai me dar isso, vai acontecer nesse momento. Tu vai pedir para Ele com fé, achando que já está pronto. Eu vou dar o passo. É isso. Então, veio esses dois pontos. A metáfora para profissionais e uma passagem dos Salmos, que é o Salmo 23. O Salmo 23 tem uma parte que ele fala assim, unge minha cabeça com óleo e meu cálice vai transbordar. Quando tem essa passagem, unge minha cabeça com óleo, antigamente os pastores contavam com as suas ovelhas e eles não ungiam as ovelhas com óleo. Ungir é colocar o óleo na cabeça das ovelhas. As moscas, elas ficavam entrando no ouvido das abelhas e colocavam ovos. E esses ovos no ouvido das abelhas, das ovelhas, começavam a criar moscas, larvas. E essas larvas começavam a se alimentar do cérebro das ovelhas. E elas ficavam loucas, iam correndo e batiam a cabeça na pedra e morriam. Então, o que os pastores faziam? Eles ungiam a cabeça das ovelhas com óleo, esse óleo afastava as moscas e elas ficavam protegidas desse problema que tinha. Então, quando no Salmo 23 ele fala, unge minha cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar, é que nós tendo orações, pedindo proteção, pedindo para Deus ungir a nossa cabeça, é a gente fazer com que os nossos ouvidos espirituais não dê brecha para o mal entrar, para o maligno entrar, para espíritos ruins entrar. Ou seja, eu estou ungido por Deus. E meu cálice é o meu corpo. Ele faz transbordar. Eu estou cheio do Espírito Santo. Então pede para Deus ungir a cabeça dos teus filhos, a tua cabeça, para que nenhum mal entre no teu ouvido. Que mal é esse, Everton? Tô lá em casa sem fazer nada e vem uma vozinha. Abre teu Instagram ali, teu WhatsApp, dá uma olhadinha nas fotos das mulheres. Ou quem sabe, vai lá beber uma bebida com teu amigo, um álcool. Então isso é o mal. Vê aquela vozinha de fundo. Então quando tu tá ungido por ele, cara, essas vozes não entram. Não tem vozinha pedindo para eu ver pornografia ou fazer uma coisa pro mal, porque eu tô ungido por ele. Então pede para ungir, que o teu corpo vai estar cheio do Espírito Santo. Uau. E é um pequeno trecho do Salmo 23. Se você nunca ouviu o Salmo 23, cara, pega um fone, fecha os olhos e escuta ele na essência, como ele é poderoso. Foi o que me salvou. E a metáfora é assim, ó. Tava uma caminhada, uma jornada, um senhor, uma criança e um burro. E eles estavam caminhando ali no meio do vilarejo. E aí, o senhor estava puxando o burro de mão dada com essa criança. E as pessoas falavam, olha só esses dois idiotas. Tem um burro e eles não estão montados no burro. Por que eles não montam no burro, né? E o senhor ouviu aquilo e falou, é verdade. Aí o senhor montou no burro com a criança. E aí passou por mais umas pessoas, as pessoas falam assim, ó, pai, esse burro velho aí com um senhor e uma criança em cima, que pouca vergonha. Eles querem maltratar o animal, né? O senhor ouviu aquilo e, verdade, desceu do burro e deixou só o gurizinho em cima.
Aí passou por mais umas pessoas. E as pessoas falaram, olha só como que pode essa criança aí cheia de saúde com esse senhor velho, em vez de mudar, achar o velho em cima do burro e a criança caminhar. O velho falou, é verdade. Botou a criança, puxou o burro e o velho subiu no burro. Passou por mais pessoas de novo. Olha só que pouca vergonha. Essa criança cheia de vida, deixando o senhor caminhar ali. Ou seja, sempre vai ter críticas em tudo que tu fizer. A questão é, quais são as críticas que você vai aceitar? Tu vai aceitar críticas construtivas de pessoas que não construíram nada? Ou tu vai aceitar a sabedoria de pessoas que realmente fizeram acontecer? Uau. Às vezes tu aceita crítica de pessoas, cara, ele é referência pra ti alguma coisa? Não. Ele fez uma coisa de valor, tu fala assim, esse cara tem valor? Não. Então, cara, entra no ouvido e sai no outro. Agora, se tem alguém que realmente é referência pra ti, tem uma sabedoria e tem os princípios e valores e te dá alguma sugestão, cara, essa tem que ser absorvida. Então, selecione quais são as críticas que tu quer pra ti. Os ecossistemas, eu falo muito, e muito boa essa parte, porque as pessoas geralmente elas escutam, vamos dizer assim, as opiniões ou até críticas, né? Mas eu acredito que essa crítica foi construtiva, ou esse elogio veio, ou esse direcionamento veio de uma pessoa que tem resultado. Então, uma pessoa que geralmente tem resultado financeiro. Só que o casamento dessa pessoa é totalmente destruído. E essa pessoa, e no caso, essa pessoa que está recebendo ou a crítica ou o elogio, e toma essa pessoa que tem resultado por referência total, ela geralmente modela. E muitas vezes, isso eu tô falando pelo Manuel executar isso antigamente. Então, por que muitas vezes eu não aceitava e não acreditava muito no casamento? Porque os homens que eu visualizava e tinha estrategicamente no meu ciclo eram homens frustrados nos seus casamentos. E que falavam mal dos seus casamentos. Então, quando eu tive a percepção de que... E tu tem essa cegueira espiritual quando se converte, ela sai, de que não é assim. Talvez essa pessoa ela pode ser uma referência na disciplina dela, da busca, né, pelo seu físico, ou de fato na organização da sua agenda, ou uma pessoa que trabalha corretamente, mas dentro de casa ela é uma pessoa extremamente desestruturada, enfim. Então o que tu traz aqui realmente faz muito sentido. Eu uso essa analogia na mentoria para os personagens, eu uso essa analogia. Eu só modifiquei ali, o menino é uma mulher grávida, mas Legal. eu uso. Que incrível, que extraordinário. Ô TH, como eu te encontro, irmão? Os teus canais de comunicação, tudo, onde que eu te encontro? Top. Então, um dos pontos principais lá é o Instagram, né? @EvertonBotega com 2 T's. Eu tenho um canal do YouTube também, treinador nutricionista Everton Botega. E se de alguma forma fizer sentido, você curtiu o meu trabalho e quer saber um pouquinho mais como é que funciona, só mandar um direct pra mim lá, que eu respondo sempre os meus directs, aí eu mesmo que respondo na minha equipe. E é isso. Glória a Deus, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado Gratidão. mesmo, meu irmão. Que Deus te Obrigado abençoe mesmo. sempre, viu? Tamo junto. Amém, tamo junto. Gente, quero fazer um agradecimento especial não poderia, né, não fazer, para o meu irmão Gabi, a Cíntia, aqui da SMK Estúdio Digital. Eu recentemente dei um depoimento aqui e vocês podem acompanhar lá na SMK Estúdio Digital, no Instagram deles, o depoimento que eu dei aqui sobre a SMK. Eu sempre falo, né, do meu coração. Então eu não viria aqui trazer um depoimento onde eu quero vender a SMK para você. Não. A SMK na vida do Manuel é um ponto de inflexão. É exatamente isso, é um ponto de inflexão. A SMK, o Gabi, a Cíntia, os colaboradores aqui deles, eles realmente não pensam somente na estratégia do business, de fazer hypar, de fazer acontecer, do status. Eles têm... Aqui é muito excelente tudo. Aqui, os equipamentos, a sala de reunião, quando você chega aqui é recebido de forma excelente. Mas é sobre aquilo que eles carregam. É sobre a essência deles. É verdadeiramente eles se colocam à disposição de retirar o melhor do Manuel. O melhor do Manuel. Então, eu faço um agradecimento. Gabi, muito obrigado, meu irmão, por esse espaço, te amo, inclusive eu sou padrinho de casamento deles, se casaram no final de semana,
Então, muito obrigado. Sigam a SMK. Você que tem um desejo de ter o seu podcast também, é seguir e chamar esse pessoal maravilhoso. Gente, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio do On Fire Cast. Em breve nas plataformas, no Instagram, no YouTube. Fiquem com Deus e que vocês, assim, verdadeiramente agora incendiem através dessa conversa que eu tive com esse meu irmão, o Botega. Muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo, de coração. Fiquem com Deus.